Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós conversaremos sobre um livro fascinante, desses que a gente começa a ler e não larga mais, Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz sempre foi muito conhecida, muito famosa pelas mulheres dos seus livros. Eram sempre personagens muito fortes, muito determinadas e mulheres à frente de seu tempo. E não foi diferente com a sua última protagonista, já que este aqui é o último livro que a Raquel de Queiroz publicou em vida. E nós vemos aqui uma Maria Moura inteligentíssima, determinada, forte, uma excelente líder, ainda que ela usasse todos esses atributos para praticar umas atividades moralmente inaceitáveis e até legalmente inaceitáveis. Memorial de Maria Moura foi lançado em 1992. Pouco tempo depois se tornou uma minissérie de TV, foi uma adaptação feita pela TV Globo, e assim a história se popularizou. Muita gente assistiu essa minissérie na época, foi realmente uma história de muito sucesso. Eu lembro muito pouco da minissérie em si, eu lembro da época em que ela passou, mas eu não cheguei a assistir. Pouco tempo depois eu li o livro, aí sim eu conheci a história da Maria Moura e eu amei. Só que eu não tinha maturidade para compreender certos caminhos que a Maria Moura estava tomando naquela época. Agora eu tive e o livro cresceu muito para mim nesta releitura. Essa obra é dedicada a ninguém menos do que Sua Majestade Rainha Elizabeth I, por quem a autora tinha uma grande admiração e a quem ela resolveu homenagear através da história aqui da Maria Moura. Até que parece algo muito distante, né? A Rainha Elizabeth, uma mulher no cangaço, mas tanto a Maria Moura quanto a Rainha Elizabeth I, não essa que está aí agora, foram muito ousadas para o seu tempo e cada uma a seu modo conquistou seu espaço. A própria Raquel de Queiroz foi uma mulher pioneira, então não é de se admirar que ela tenha cacife para construir tantos personagens excelentes. Ela escreveu seu primeiro livro ainda muito jovem, aos 19 anos, e o livro era tão bom que muitos críticos duvidaram que ele pudesse, de fato, ter sido escrito por uma mulher, e ainda por cima uma mulher de só 19 anos. Também foi a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras e a ser agraciada com o Prêmio Camões. Eu realmente amei essa leitura e eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro, então eu vou organizar esse vídeo da seguinte forma. A princípio eu vou falar um pouco sobre a estrutura dele, como ele é apresentado. Depois eu vou falar sobre o enredo e, por último, vou comentar a respeito dos personagens e também as minhas opiniões gerais a respeito do livro. Muito bem, essa história começa como uma grande briga de família por heranças, terras, gado, aquelas coisas que são até bem comuns quando a gente para pensar em famílias que tinham posses no século XIX, quando se passa essa história. Só que essa briga de família dura pouco e logo o livro se foca mais na busca da Maria Moura por dinheiro e poder. Esse livro é todinho narrado em primeira pessoa, com narradores alternados. Então, os principais narradores são a própria Maria Moura, o Beato Romano, que na verdade é um padre que está fugido, e a Maria Alva, que é uma prima da Maria Moura. Além dessa trama principal da Maria Moura, nós temos várias outras subtramas que têm começo, meio e fim ao longo do livro todo e se destacam ainda como tramas secundárias a desses outros dois narradores. Quase no meio do livro, essa alternância de narradores cria uma tensão imensa no leitor. Uma tensão não, uma curiosidade mesmo. Porque, eventualmente, nós temos ali um capítulo narrado pela Maria Moura, ela está contando algo muito eletrizante que vem acontecendo com ela e com o seu bando. De repente, aquele capítulo se encerra e vem um do padre. E os capítulos do padre também são muito bons. E, de repente, num ponto crucial da história do padre, o capítulo dele se interrompe, nós voltamos para o da Maria Moura. Então, nós estamos o tempo todo muito curiosos para saber o desenrolar de todas aquelas tramas. E é isso que torna esse livro tão viciante. Sobre o enredo, é até simples. Esse livro começa pelo meio. O primeiro capítulo é do padre Romano e ele está desesperado, buscando abrigo, ele pede asilo para Maria Moura, porque ele informa que ele está sendo procurado, ele está jurado de morte e precisa se esconder em algum lugar. A Maria Moura já construiu a sua casa forte, um lugar muito famoso justamente pela segurança, então ele recorre a ela, pedindo esse auxílio, e ele se vale de uma antiga confissão que ele se lembra que a Maria Moura fez quando tinha 17 anos, para fazer uma chantagem meio velada.
Ele menciona essa confissão para se identificar como o antigo padre da vila de onde ela veio e assim ganhar a confiança dela. E a Maria Moura, vendo que aquele homem pode abrir a boca, caso ele resolva quebrar o segredo do confessionário, resolve acolher esse padre. Desde o primeiro momento, então, nós sabemos que Maria Moura conseguiu o que ela queria, dinheiro e poder. Depois dessa chegada do padre, o livro volta, nesta época dos 17 anos da Maria Moura, e nós vamos entender o que foi que aconteceu com a família dela. Maria Moura ficou órfã muito cedo. A princípio ela perdeu só o pai, ainda criança, não era bebezinha. Tem lembranças deste pai, tem lembranças até de histórias do avô, que falava de umas terras distantes que seriam direitos deles também. E aos 17 anos ela perdeu a mãe, que teoricamente se suicidou. A mãe dela acabou não casada, naquela época não se casava assim 2 vezes, lembra, esse livro é do século XIX. Então a mãe dela era juntada com um outro homem, o Liberato, e assim que a mãe morreu, o Liberato começou a cercar a Maria Moura para tentar tirar dela procurações, autorizações, justamente para que ele pudesse tomar conta de tudo ali. Resumindo, ele estava de olho na herança. Só que a Maria Moura é muito esperta. Ela percebeu qual é que era do Liberato e mandou matá-lo. Assim que esse sujeitinho muito do mal acabado morreu, os primos da Maria Moura é que começaram a crescer os olhos ali para a fazenda Limoeiro, onde ela morava, que também era uma terra alvo de disputas de herança. A Maria Moura, desde bem criança, não se enquadrava muito bem no que se esperava da sinhazinha que ela de fato era. Era filha de fazendeiros. Foi criada com certos confortos, com certos mimos, e embora a fazenda não tivesse escravizados, porque o pai dela era contra, eles tinham diversos empregados e ela tinha 2 só por conta dos seus caprichos. Por motivos e meios que vocês descobrirão lendo, em um determinado momento ela precisa deixar todo este conforto e cair na estrada. Ela junta vários homens de sua confiança ali na fazenda, monta o seu bando, passa a se vestir de homem, corta o cabelo e vai correr atrás das suas terras, do seu poder e do dinheiro que ela tanto queria. E o livro segue assim, mais ou menos até a metade, com a Maria Moura embrenhada no meio do sertão com os capangas dela, procurando as tais terras de que o avô falava e, neste meio tempo, cometendo diversos assaltos para a manutenção do grupo. Ela queria dinheiro, armas, víveres, etc. Nessa primeira metade, nós alternadamente também acompanhamos a história do padre, do que foi que aconteceu para que ele fosse perseguido e como ele chegou até a fazenda da Maria Moura. E temos ainda a história da Maria Alva, que é uma coitada, sobre a qual eu falarei já já comentando os personagens. De forma bem sucinta, para encerrar aqui essa parte de enredo, a primeira parte do livro é sobre a conquista de dinheiro e de poder pela Maria Moura. Nós chegamos na metade do livro, na cena inicial lá do Beato pedindo asilo. E a segunda metade é dali para frente, sobre como a Maria Moura lidou com todo este dinheiro e com todo esse poder, e também com os naturais inimigos que ela colecionou ao longo da vida. E eu deixei para falar dos personagens agora, junto com os meus comentários de sempre, porque, na minha opinião, esses personagens são o ponto alto desse livro. Eles carregam muito bem o enredo que a Raquel de Queiroz criou para todos eles. Começando aí pela Maria Moura, ela tem aquele perfil de líder, exatamente, sabe? Ela é temida, sabe disso e gosta de ser temida, mas ela também soube desde cedo se impor para ser respeitada, e ela consegue isso de uma forma muito natural. Quando eu falo que ela é muito líder, é pelo seguinte: ela consegue calcular muito bem riscos, objetivos, consegue conduzir o grupo dela para o que ela precisa, só que quando algum deles tem alguma objeção a fazer, ela pelo menos escuta. E quando julga coerente, quando julga que aquela pessoa tem razão, eventualmente até acata as sugestões. Ela é inteligente até para perceber quando as ideias alheias são melhores que as dela. Mas isso dentro do grupo. Fora, perante as demais pessoas, ela faz questão de manter aquela imagem de impiedosa e de absoluto controle sobre os seus homens. Na contracapa desse livro tem um trecho que representa muito bem essa audácia da Maria Moura, que no fundo, escondia também um pouco de medo.
do qual ela tinha consciência, mas, claro, escondia de todos os demais para que ela passasse essa imagem de mulher invencível e também irracível. Para a polícia, eu podia negar, me fazer de pobre menina inocente. Isso era parte do jogo, todo mundo entendia. Por outro lado, eu tinha que ser temida para ser respeitada, senão me arrastavam em pessoa pela Rua da Amargura. Não fazia mal nenhum que eles desconfiassem do que eu podia fazer. Minha ideia era meter na cabeça dos cabras e na do povo em geral que ninguém podia avaliar do que Maria Moura é capaz. Então veja, ela se vale dessa imagem para construir a sua fama, mas ela tem plena consciência das próprias fragilidades. Ela só tem o cuidado de fazer com que as pessoas não percebam. Esse bando da Maria Moura passa anos com ela cometendo diversos assaltos. E durante essa prática criminosa, ela é bastante implacável também, embora ela tenha as suas regras, o seu código de conduta. Ela não permite, por exemplo, que se assaltem esses mercadinhos de fim de mundo, esses lugares onde o dono está ali também só colhendo moedinha. Ela tem preferência por assaltar pessoas de mais posses, especialmente grandes fazendeiros que estão em trânsito, que estão viajando. E ela tem uma postura muito interessante também em relação a pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, ao encontrar uma viúva criando um filho sozinha no meio do sertão, praticamente só colhendo o que a terra dá e dependendo de favor de um vizinho que mora muito longe dali, ela acolhe essa mulher. Ao encontrar uma senhora escravizada que tenta criar os netos e sempre escondida para que ela não seja descoberta, mais uma pessoa potencial protegida para Maria Moura. Essa ambiguidade da Maria Moura, além de torná-la um personagem muito interessante, em mim também teve um outro efeito. Em várias situações, eu torci para que ela e o bando conseguissem o que eles queriam. Eu realmente torcia por ela. Mas, em outros momentos, dada sua empáfia, sua arrogância, ela fica muito segura de tudo que ela faz, de tudo que ela sabe. E, eventualmente, também ela precisa quebrar a cara, né? Então, nesses momentos em que ela foi vencida pelo próprio orgulho, eu também ri daquele fracasso. Então, perceba, é um personagem que desperta sentimentos muito conflitantes também. E eu amo isso, né? Eu já disse isso em outros vídeos e repito aqui. Eu gosto desses personagens que não são 100% maus, nem 100% bons. Diz que já falaria da Marialva, então chegou a vez dela. Essa prima da Maria Moura é irmã dos dois primos lá que estavam tentando tomar a fazenda Limoeiro da Maria Moura. Só que ela, ao contrário dos irmãos, tem um bom caráter. Aliás, ela também foi vítima desses irmãos por muitos anos. Justamente para não precisarem dividir uma herança em 3 partes e assim dividirem só em 2 partes, esses 2 irmãos mantiveram a Marialva em cativeiro para que ela não viesse a se casar e esse marido dela viesse a reclamar a herança a que ela teria direito. Então, veja, são pessoas que realmente fazem de tudo por dinheiro. Só que a Marialva, sendo prima de quem é, não tinha sangue de barata. E em algum momento ela consegue se livrar daquelas amarras ali, daquela família medonha que ela tinha e partir em busca dos seus sonhos. Só que ao contrário da Maria Moura, que chega a ser até bastante soberba de tão segura, a Marialva é mais doce, mais romântica até, e a grande questão da Marialva não é ter dinheiro e poder, como tem a Maria Moura. A questão da Marialva é poder simplesmente se casar e viver um amor. Se ela consegue ou não viver essa história, vocês também descobrirão lendo, mas a tentativa dela, o caminho que ela quer seguir, é esse. Então, quando ela está alternando os capítulos com a Maria Moura e com o Beato, nós conhecemos tanto uma parte da vida desses primos e como ela foi mantida nessa casa sob constante vigilância, como conseguimos acompanhar também todo esse empenho dela em correr atrás dos próprios sonhos. E agora vamos ao padre, que para mim é o personagem mais interessante deste livro. Desde o início da história, ele se identifica como Beato Romano para as demais pessoas, porque ele está fugido. Mas ele era, de fato, um padre. E, enquanto padre, ele cometeu alguns atos que tiveram consequências desastrosas e, justamente por isso, ele está jurado de morte. E daí a necessidade de pedir abrigo para Maria Moura. E ele está jurado de morte por quê? Por quem? Isso nós vamos descobrindo aos poucos durante a leitura do livro.
E é muito tocante ver a história desse padre, porque ele de fato fez algo que não deveria ter feito, mas ele tinha uma vocação natural para o sacerdócio. E isso fica claro desde o início do livro. Ele pede para ser chamado de Beato Romano para que ele possa batizar as crianças que vierem a nascer ali na comunidade que se instalou em volta do Casarão da Moura. Em momento algum, ele deixa as atividades que ele praticava no ofício. Claro que ele não pode chegar numa igreja e rezar missa porque ele está sendo procurado. Mas, de um modo muito particular, ele se manteve sempre oferecendo ajuda espiritual e moral também para quem o procurasse. É um homem que, em virtude de um deslize, e um deslize enorme, não pode mais exercer o sacerdócio. Mas é nítido desde sempre o quanto este homem era vocacionado para ser padre, o quanto ele tem uma legítima preocupação com a vida espiritual das pessoas. Ele realmente se importa com a salvação e também com o bom caminhar das pessoas com quem ele convive. E é muito bonito ver como ele coloca tudo isso em forma de caridade, que ele vai praticando ao longo do tempo até chegar na Maria Moura. E mesmo enquanto ele está morando ali na Casa Forte, ele é o tempo todo uma pessoa com atitudes bondosas. Mas, claro, para que ele seja procurado como é, algo de ruim ele fez. Ele também não é 100% bom ou mal. Mas ele é um contraponto muito interessante para Maria Moura, porque ela não sente culpa, ela não sente remorso pelas atitudes que tem que tomar. Em alguns momentos, ela tem sim dilemas morais. Só que, tomada a decisão que ela precisa tomar, e ainda que essa decisão seja matar alguém, ela fica em paz com isso. O padre não. O padre se martiriza e, pelo jeito, vai se martirizar eternamente pelas coisas que fez. Ele é, desde o início do livro, a culpa em pessoa. Em função dessa culpa, ele está constantemente remoendo o passado e remoendo principalmente os erros que o levaram a ter que largar a batina. As partes do padre são muito reflexivas. As da Maria Moura são muito pragmáticas. Ela está sempre focada na ação. O padre não, ele está sempre focado na vida interior. Vou ler um pequeno trecho desses momentos mais introspectivos do padre para vocês verem a natureza das reflexões dele. O homem feliz é o que não tem passado. O maior dos castigos, para o qual só há pior no inferno, é a gente recordar. A lembrança de que vem de repente e ataca como apontado debaixo das costelas, ali onde se diz que fica o coração. Alguém pode ter tudo. Mocidade, dinheiro no bolso, um bom cavalo debaixo das pernas, o mundo todo ao seu dispor. Mas não pode usufruir nada disso. Por quê? Porque tem as lembranças perturbando. Então, essa culpa permeia toda a jornada do padre. Mas ele não deixa de tentar melhorar a vida alheia, já que ele considera que a própria vida está perdida. Quando eu finalmente entendi o que estava acontecendo com o padre, eu tive bastante dó. Então, essa mistura de compaixão pela sua trajetória, admiração pelo seu altruísmo e pela sua profunda inteligência, fizeram com que ele tivesse bastante destaque para mim. E esse personagem se torna ainda mais expressivo dentro do livro quando nós comparamos todas as suas virtudes com a falta de escrúpulos, em geral, da Maria Moura. Os dois são capazes do bem e do mal, só que no padre prevalece o bem. Na Maria Moura, aos nossos olhos, prevalece o mal, mas aos olhos dela, o que ela está fazendo está correto. Ela tem uma noção de moral ali um bocado distorcida. Bom, eu já falei demais. Propositadamente, reservei um tempo menor para falar do enredo, para que vocês possam, de fato, se entregar às surpresas deste livro, porque são muitas. E eu espero que vocês estejam com, pelo menos, um pouquinho de vontade de ler essa história maravilhosa. Por hoje eu fico por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir. Se não for inscrito aqui no canal ainda, te convido a se inscrever. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!